Nós não temos esse costume, esse que eu vou dizer para vocês agora. Geralmente, em outras igrejas, assim, mais assim, pentecostais, tem aqueles momentos de oportunidade, não é verdade? Que a pessoa pede, eu quero uma oportunidade. Então, o pregador lá na frente, ou o condutor lá na frente, essa pessoa pede uma oportunidade, então você vem aqui, e a pessoa chega lá, dá uma palavra, às vezes ela conta um testemunho. Na nossa igreja não tem isso, né? E nós temos uma liturgia. Geralmente, algumas pessoas, esporadicamente, quase nunca, as pessoas chegam para a gente e querem pedir um momento para testemunhar alguma coisa na vida, porque presbiteriano também vê milagre, amém? Não é só pentecostal não. E às vezes você tem, vários milagres, e por que não tem esse costume, né? Essa cultura dentro do arraial presbiteriano, você fica meio acanhado, não vou falar nada não. A gente precisa resgatar isso de alguma forma a gente pode dar oportunidade para as pessoas. E domingo passado, pela manhã, chegou uma irmã para mim, de manhãzinha, já, se possível, pudesse a gente ler, ela até escreveu aqui, no momento do culto, e eu, como fui pego de surpresa, estava fazendo liturgia, já estava tudo encaminhado, eu falei, irmã, não fica chateada se eu não ler, porque nós temos uma liturgia, precisa acontecer dessa forma, e não, fique tranquilo, pastor. E hoje eu pedi para ela vir à igreja, ela não pôde vir à igreja, mas eu falei, mas de qualquer forma eu vou honrar o teu pedido, eu vou ler o seu testemunho, e como vai ficar gravado, ela pode ver depois. Então, esse testemunho é alguns irmãos conhecem ela, é a irmã Sirene Maria, a irmã da dona Zália. Então, os irmãos aí conhecem ela, né? Esse testemunho aqui é da dona Sirene, irmã da dona Zália. Dona Sirene, ouve aí o seu testemunho. Irmãos, testemunho significa observar o movimento. Quando alguém pede para você testemunhar, você vai testemunhar porque você viu o movimento do outro, não é verdade? Você não testemunha de você. Você testemunha sobre o que você viu de um crime, de um roubo, de uma cena. Então você observa o movimento do outro. O testemunho dela aqui é um movimento do outro sobre a vida dela, que é Deus. Testemunho é isso. Não é falar de você, é falar do movimento do outro que fez em você e através de você. É isso. É como alguém que vigia uma porta. Alguém que está ali, observando quem entra e quem sai. E porque viu algumas pessoas entrarem e saírem, pode perguntar para essa pessoa vai dizer, não, aquele fulano entrou, aquele fulano não entrou. Quando Deus começa a se movimentar na sua vida, certamente vai ser produzido em você um testemunho, um movimento do outro sobre a sua vida. E o outro vai ver o movimento de Deus na sua vida. Por isso que você testemunha, porque tem alguém se movimentando na sua vida, porque as pessoas estão observando Deus fazendo alguma coisa diferente na sua vida. Entende isso? Observar o movimento do outro. Testemunha isso. Quando você vai para o tribunal, você fala do que você viu sobre uma cena. E ela está aqui narrando o movimento do Deus na vida dela. Deu para entender agora o testemunho? Ela começa assim: a paz do Senhor, irmãos. Aconteceu há uns 3 meses atrás. Eu recebi em casa, no meu telefone fixo, e era uma ligação, segundo a pessoa que falava, era da editora tal, não vou colocar o nome aqui, da editora tal. Em 2015, eu comprei a assinatura de algumas revistas, recebi durante 1 ano e meio, e depois cancelei, mas já havia pago tudo. Passados 6 anos, comecei a receber ligações dizendo que era dessa revista, ou melhor, dessa editora, cobrando-me o pagamento do cancelamento dessa revista.
Mas eu teria que pagar, e aí ele falou assim, ó, é que está difícil de ler aqui, mas ela falou assim, ó, e essa revista diz que eu tinha que pagar mais 3 prestações de R$ 159. Eu então teria que pagar 12 prestações, ou então teria que pagar 12 prestações de R$ 182. Eu retrucava e dizia que não devia nada, e assim continuam as ligações. Quando passou mais um tempo, depois desses 6 anos, atrás recebi outra ligação. Eu fui no Procon e denunciei a editora, e o Procon entrou em contato com a editora. Veio a resposta de que eu não devia nada. Passado mais um mês, veio outra ligação no meu fixo. Uma voz masculina dizendo que era o agente da editora, e junto com o advogado da empresa tinha visto que eu tinha R$ 20.000 para receber da empresa. Primeiro fala que ela está devendo, depois fala que ela está. Ele deu o nome dele, o CPF, ele deu o nome dele, e o CPF dele, não dela, né? E o nome de um outro homem. Perguntou se eu tinha o Pix, e qual era a minha agência bancária. Passou o número de uma conta que era da empresa, porque eu tinha que depositar R$ 5.000. Conversa, né? E falava muito, e me deixou muito nervosa. Aí eu comecei a chorar, e ele dizia que não era para eu chorar, porque ia deixá-lo nervoso também. Para finalizar, fui à minha agência, que é perto de onde eu moro, fui direto para o caixa, e fiz a transferência de R$ 5.000. Fiz a transferência de R$ 5.000, mas antes de eu me afastar do caixa, meu celular tocou, e era a mesma pessoa querendo saber se eu havia feito a transferência. Então ele me pediu que eu anotasse outro número de conta para eu depositar mais R$ 300. Gritei muito dentro da agência e disse que não ia depositar, mas nada, e desliguei o celular. Nesta altura, a agência já estava, agência estava fechada para o público. O banco estava vazio. De repente, aqui começa onde ela contou para mim. Ela contou com tanta ênfase para mim, com tanta certeza de que Deus interviu, apareceu para ela. E nós temos pedidos nessa igreja que Deus apareça. E às vezes Deus não aparece como a gente imagina. De repente, a gente estava fechada, só estava ela lá. Diz que um senhor que estava em outro caixa veio para mim e perguntou o que estava acontecendo, pois ele viu e ouviu. Moisés, volta para o Egito, porque eu tenho visto a aflição do meu povo, e eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e eu sei o teu sofrimento. Me parece que são os 2 verbos aqui muito exercitado pelo nosso Deus. Diz que viu e ouviu que estava sofrendo. Meu Deus, são as palavras do Deus do Egito, do Deus de Israel. Sofrendo, e um golpe, que era um golpe. Ele chamou o gerente e explicou tudo o que ela ouvia. O gerente já me levou para dentro, abriu o computador na minha conta, bloqueou a conta e o cartão. Disse que era para fazer um BO na delegacia da polícia, naquele mesmo dia. Fui chorando para a casa da minha irmã, e eles levaram-me na delegacia da polícia. Eu quis que os irmãos tomassem conhecimento de tudo isso, para verem como Deus, aí ela começa a dizer, não abandona os seus filhos. Aquele senhor era policial civil, mas foi também um anjo da guarda que me salvou, e não permitiu que o dinheiro saísse da minha conta. Se eu o encontrar com este anjo,
que Deus colocou ali, não o reconhecerei, ela falou, porque estava demais nervosa e chorando muito, mas em todos os momentos de oração, peço a Deus pela vida e a saúde dele e de seus familiares. Louvado seja Deus. Irmãos, não dá para dimensionar como as pessoas recepcionam uma situação dessa. Para ela foi muito importante. Deus apareceu, amém? E Deus ajudou ela e livrou ela de um golpe. E isso é muito comum acontecer com os idosos. Sabia disso? Muito comum. Então, é um alerta para nós aí. Dona Sirene, Deus abençoe grandemente a senhora. Certamente Deus preservou a vida da senhora desse golpe. Irmãos, abra sua Bíblia. Lá mesmo em Mateus 26. Em Mateus 26. E é um momento crítico de Jesus, porque ele está, na verdade, ele não passa ali à toa, é necessário que ele passe por ali. Certos lugares e momentos e ambientes, sejam eles espirituais, emocionais, afetivos ou sentimentais, nós precisamos passar, certo? Olha aqui, nós somos seres emocionais, afetivos, espirituais, sentimentais. Em algum momento na minha e da sua vida, nós passamos por situações de muita pressão nessas áreas que eu comentei com vocês. E Deus não nos isenta de passarmos por situações como esta. É necessário que a gente passe por ali, porque ali vai acontecer, sim, uma pressão nessa área ou naquela área da sua vida, aonde precisa ser ressignificada a tua história. Ou melhor, que você prossiga para completar uma fase da sua vida, e que é determinante para a salvação da sua vida, da sua família, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. O Getsemane não poderia ser tirado de Jesus. Antes de ir para a cruz, ele tinha que passar por ali. E o Getsemane determinou, preparou muito Jesus para a cruz. E tinha que ser dessa forma, porque o significado de Getsemane só faz sentido e só cumpre a promessa, o caráter de Getsemane, que é o lugar de opressão, lugar de espremer, lugar de aflição, é o lugar onde as pessoas pisavam para espremer uvas, para espremer azeitonas, para sair o bom azeite e o bom vinho. Por isso que Jesus falava para os discípulos: no mundo tereis Getsemanes. A palavra que ele usa não é Getsemane, ele fala assim: olha, no mundo tereis aflições, tlipsis, que é o processo que acontece no Getsemane. O mundo vai ser usado para pressionar a minha e a sua vida, área emocional, afetiva, espiritual, sentimental, financeira, sexual, conjugal, relacional, psicológica. O mundo será usado como instrumento para pressionar eu e você, em alguma área que é necessário, para que Deus consiga tirar de você o bom azeite e o bom vinho, que são elementos nobres. Vinho bom e azeite bom você paga caro. Quando se trata do azeite e do bom vinho que sai da minha vida e da sua vida, por conta de uma provação que Deus permitiu, saiba que Deus é o primeiro a experimentar do azeite e do vinho da sua vida. Presença do Espírito Santo. Se tem azeite em você, é porque tem a presença do Espírito Santo. Se tem vinho em você, é porque tem a alegria do Espírito Santo no meio do sofrimento. Vocês entendem esse cenário? No mundo vocês serão pressionados, mas tem de bom ânimo, artar céus, Deus dentro de vocês. Tem de bom ânimo, se Deus está dentro de vocês, Ele está junto com você nessa angústia, nessa pressão, e Ele não vai deixar nada do que tem a mais de ser pressionado, somente o necessário, para tratar na minha e na sua vida, áreas afetivas, sentimentais, emocionais, psicológicas,
financeiras, sexuais, conjugais, psicológicas, espirituais. Deus não abre mão disso, meus irmãos. Amém? A gente sente aqui dentro a pressão. E Jesus não foi diferente com Jesus. Ele tinha que passar por isso. E o Getsemane cumpre aqui agora, de fato, o jardim do Getsemane, o local do Getsemane, cumpre-se o caráter definitivamente com Jesus. A palavra Getsemane no hebraico é Gat Shamen. Gat, aquele que caminha para a cruz. Presta atenção. É alguém em pé caminhando para a cruz. Quem é que está caminhando para a cruz? Jesus está se entregando. Falei, é necessário que eu caminhe para a cruz. E quando ele chega caminhando para a cruz, antes de chegar na cruz tem um shamen. O que é o shamen? Pressionar com sangue a semente. Pressionar para tirar o líquido da semente. Na pressão sobre Jesus, o sangue é derramado. O sangue sendo derramado, a remissão de pecados. Nós somos libertos do pecado. Jesus, ele caminha em pé. A ideia no hebraico é exatamente alguém caminhando para a cruz. E passando por shamen, destruindo, pressionando, com poder a semente. Quem é a semente? O próprio Jesus. A semente ali significa a ideia de esperma, tozoide, a semente que gera vida. Jesus falou assim, olha, na cruz eu atrairei muitos para mim. Na cruz eu vou salvar muitos. Muitos na cruz. Então o Getsemane acontece na pessoa de Jesus. E aqui a gente consegue alguns princípios, rapidamente, porque, enfim, eu gostaria de ter muito tempo, mas não dá. Jesus nos deixa aqui um precioso legado no meio do sofrimento, da caminhada cristã. Todos nós temos uma cruz, amém? Negue-se a si mesmo, toma a cruz e siga-me. Antes de ir para a cruz, sempre tem uns caminhos assim que parecem de muita pressão. Getsemane sempre aparece no meio do caminho para nos pressionar. Acontece dentro de casa, no trabalho, no ministério da igreja, dentro da igreja, no ministério pastoral, na família do pastor, na vida do pastor, na vida da mulher do pastor, dos filhos do pastor, da líder do ministério de intercessão. Acontece com todo mundo. Dentro de nós é chacoalhado de uma forma que a gente quer sair de nós, a gente quer morrer. E Deus segurando você do lado de fora para você não explodir. A pressão continua porque tem alguma coisa que precisa vazar de dentro de você. E o que precisa vazar de dentro de você é a oração no Getsemane. Deus quer tirar uma oração tua no Getsemane. Deus quer se encontrar. O Getsemane também é um lugar de encontro com Deus no meio da pressão. O Getsemane também é um lugar de conversa com Deus. Para dizer de fato que está doendo. Que é difícil. E geralmente lá no Getsemane é onde acontece a famosa oração. Se possível, passa de mim. É no Getsemane que acontece uma oração que quase Jesus deixa. Mas ele faz assim, mais adversativa. Mas que se faça a sua vontade. Jesus nos deixa um precioso legado sobre a batalha de oração, e o primeiro é a súplica. Olha o verso 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Veja o verso 36 para a gente poder entender a reação de Jesus. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Getsemane é lugar de tristeza e de angústia. Quem já passou por tristeza e angústia aqui? Quem está passando por isso nesse momento?
Alguns aqui igual eu. É isso mesmo. O paradoxo da vida cristã é que no meio da tristeza, da angústia, sempre há um espaço no meio do jardim onde há pressões para a gente ter um encontro com Deus e conversar com Ele. Ele está pronto para te ouvir. Ele já conhece o ambiente do Getsemane, porque ele se cumpriu nele isso. Então o caminho, antes de ir para a cruz, tem o Getsemane, lugar de muita pressão. Primeiro princípio que eu quero trabalhar com os irmãos aqui é a súplica, na hora da tristeza. Verso 38, então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Quando ele fala minha alma aqui, ele está dizendo assim: olha, por que a minha alma está triste? Porque ela está passando fome, e quem passa fome e não come, morre. Você já viu uma pessoa com fome? Ela vai definhando, ela começa a ficar com raiva, ela começa a perder ela fica nervosa. Aí depois ela estoura com alguém, depois ela ainda não conseguiu chegar na comida, e ela vai definhando, ela vai acalmando, mas ela vai ficando triste. Tudo por falta de comida. A minha alma, a palavra alma no hebraico é nefesh, significa alimento que vem na boca para consumir. Ele está dizendo assim, a minha alma não veio no Getsemane para comer. Eu sou o alimento que vai ser exprimido. Eu sou o alimento que vai ser consumido. Olha aí que está dizendo. Sou eu que vou ser consumido. Não sou eu que vou consumir, mas vão querer me consumir. Shamen, nefesh, tem duas vogais, duas consoantes iguais nessas palavras. Consumir a semente. Uma semente que vem na boca para consumir. Shamen, consumir com poder a semente. Está dizendo assim, olha, eu não vim aqui para comer e fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Uma alma fica triste quando ela não tem a comida que ela quer. Então Jesus sabe que passar pelo Getsemane é um lugar de abnegação, de negar a si mesmo. Ele até exprime a verdade, até eu oro, se possível passa de mim. É um lugar de sinceridade, é um lugar de verdade, é um lugar de confessar o que realmente você quer, mas que seja feita a vontade de Deus. Vocês entendem isso? Seja sincero com Deus, diga que está tudo errado, não é assim que você quer. Hoje mesmo, de manhã foi uma luta para mim acordar. No meio do caminho para o esquadrão da vida, eu arrebentei com Deus. Deus, está tudo errado. Não gosto, não estou afim, estou com raiva. Mas eu estou aqui, Deus, indo pela fé. Mas Deus está doendo. E eu estava indo. Contra a minha vontade, mas eu estava indo. Aqui dentro explodindo. Deus está doendo. Não dá, é difícil de compreender o meu comportamento, o meu caminho para a cruz. E não exprimir a vontade de querer fugir desse cálice. Você está vivo fisicamente, mas está morrendo interiormente. Os irmãos entendem isso? E como é bom ser sincero no meio do sofrimento. E é necessário que você fale a verdade, que está tudo fora do lugar. Aí Deus fala, sim, inclusive a sua vida está fora do lugar. Por isso que eu estou deixando você, estou levando você para o caminho certo. Não queira fugir do Getsemane. O Getsemane é um ambiente que deve ser conhecido por todo filho de Deus. O Getsemane é um ambiente, é um cenário que às vezes vai aparecer para a gente passar. E a gente tem que estar preparado para essa pressão. Eu não sei se a gente está preparado, mas a gente vai passar por isso. Mas pastor, o senhor parece um pastor do sofrimento. Não, eu estou sofrendo. A gente faz um rebolado para estar aqui. E aqui a gente é consolado, aqui a gente é reanimado. O sofrimento existe, mas aqui a gente é fortalecido. E Deus vai animando a gente. Porque quando eu estou fraco, é aí que sou. Vocês entendem isso? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Continua, a minha graça te basta. Continua, a graça de Deus basta para vocês, amém? Continuem, a graça de Deus basta para vocês, amém? Olha aqui, continua, a graça de Deus basta para você.
A graça de Deus basta para você. Vou dizer para você, a graça no hebraico é hem, significa cercar continuamente. Sabe o que significa? Cercar a semente. O que eu falei aqui? Nefesh, a semente que vem na boca para ser consumida. O que é shamen, Getsemane? Significa consumir com poder a semente. O que a graça é? É cercar a semente de vida continuamente, porque quem tem semente tem continuidade para plantar, tem esperança para plantar cada vez mais. Está dizendo assim que no Getsemane também é um lugar onde a graça de Deus se manifesta, porque a minha graça te basta. Eu não sei se os irmãos entendem a minha reflexão, quando eu falo no hebraico aqui, mas existe um cenário aqui acontecendo, profeticamente, messiânica e profeticamente. Jesus é tudo isso aqui, e Ele vive o cenário, Ele é a construção do cenário, Ele já sabe disso, e porque Ele já sabe disso, Ele é o único que pode explicar para você todas as partes que compõem esse cenário do Getsemane que você está passando. Então clama a Ele, me ajuda Jesus, porque eu não estou conseguindo entender, a vontade de explodir, a súplica na hora da tristeza. Então olha aqui, súplica, sabe o que é? É uma oração pontual, é um pedido específico, seja específico no meio do sofrimento, não tenta enrolar, não gosto disso, Deus, é disso que eu não quero, se possível passa de mim este cálice, em outras palavras, eu não quero ir para a cruz. Isso mostra a humanidade de Jesus. A súplica é um tipo de oração, de uma oração pontual. Eu não quero isso, ou eu quero isso. Não é uma oraçãozinha, é uma súplica. Um outro ponto é a submissão. Súplica no meio da tristeza, na hora da tristeza, e submissão na hora da incerteza. Olha aqui, verso 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aqui é a submissão. Como a gente quer fazer do nosso jeito na hora do sofrimento? Como a gente quer mudar o cenário do jeito, na hora e do jeito que a gente quer? Por isso que nós brigamos em casa, porque aí o mecanismo de tentar arrumar ou mudar o cenário é carnal, não é espiritual. Não se vence uma situação carnal com carnal, se vence uma situação carnal com espiritual, e só se vence uma situação espiritual com espiritual. Por isso que nós somos chamados para sermos homens e mulheres espirituais, para vencermos com sabedoria uma situação que parece fustigar a minha carne, mas que tem que me manter sóbrio, com a mente sã, para poder lidar com as provocações do nosso marido, do nosso esposo, dos nossos filhos, do nosso patrão, dos nossos funcionários. Submissão na hora da incerteza. Jesus nos ensina aqui. Eu queria falar um monte de coisa, irmãos, mas deixa eu prosseguir. Um outro ponto, está aí no verso 40. Primeiro, súplica na hora da tristeza, submissão na hora das incertezas, e a intercessão na hora da batalha. Olha o verso 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Oração de intercessão. Possivelmente Jesus estava orando por ele e orando por seus discípulos, porque sabia, depois que prendesse ele, os discípulos seriam perseguidos. Intercessão na hora da batalha. Intercessão pelos pecadores, pelos fracos, pelos que o crucificaram, pelo envio do Espírito Santo, pela igreja, pela justificação dos santos. Oração de intercessão para ele continuar ainda até o fim. Quinto, vigilância na hora da tentação.
Olha o verso 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigilância na hora da tentação. A verdadeira conversão dá segurança ao homem, mas não lhe permite cessar de vigiar. A verdadeira conversão dá segurança ao homem espiritual, mas não dá brecha, não permite que ele cesse de vigiar. Meus irmãos, olha aqui, nós estamos vivendo, nós somos um exército, e quem está no exército precisa estar vigiando. A igreja muitas vezes é comparada com um hospital, não tem um fundamento bíblico isso. Mas tem muitos que falam que a nossa igreja é um exército. Porque no hospital tem muita gente doente que permanece doente e quer ficar sempre doente. No exército, você tem que estar, mesmo machucado, vigiando. Quem é você no meio desse exército? Um exército que me parece que morrer é vencer. Porque quem quiser salvar a sua própria vida, vai perder. Mas quem dar a sua vida por causa de mim, salva-la. É o paradoxo da vida cristã. Para terminar, a perseverança na hora da decisão. Olha o verso 44. Perseverança na hora da decisão. Meus irmãos, é pedagógico, mas olha aqui. É no meio do balaio que a gente resolve tomar uma posição de não se misturar com coisa errada. Nessa geração, parece que você está sozinho, às vezes. E você tem que pedir, Deus, está todo mundo para lá, me dá um sinal se eu estou no lugar certo. E às vezes fala, não, você está no caminho certo, mas Deus, o meu problema é com você. Não é todo mundo que passou pelo Getsemane, foi Jesus e os seus discípulos. Muitos estavam fora daquele ambiente do Getsemane. Presta atenção, o Getsemane também é para os discípulos. Às vezes você está caminhando para um lugar de muita pressão, e é necessário que você passe por lá, porque Deus visa a experimentar aquilo que vai sair dentro de você, o bom vinho e bom azeite. E Deus quer ser o primeiro a experimentar. Porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, tem que a ânimo alientar-se aos força de Deus em você. Porque eu venci o mundo, né Nikeka, né Nikeka, né Nike-ka. Eu sempre falo aqui que Jesus já usava Nike e a gente não sabia. A palavra Nike é vitória. Eu venci o mundo. A caminhada do cristão é a caminhada como Jesus. É uma maratona cheia de aflições, mas tem de bom ânimo, vai até o fim. Porque eu tenho um Nike para os seus pés. Eu venci o mundo, do mesmo jeito que eu caminhei, eu também quero que vocês caminhem. Olha que poderoso, Jesus já usava a Nike, a gente não sabia. E usou Nike para caminhar para a cruz. Para se passar numa fase da subida da maratona, onde ele primeiro tinha que experimentar. Porque os discípulos estavam dormindo. Quem dorme numa maratona, não chega até o final. Está cheio de crente dormindo. Achando que a vida está aí, e a gente tem que acordar, meus irmãos. Jesus está voltando. Os sinais estão acontecendo. O mundo está mudando. A nova ordem vai acontecer. Nós vamos ser quase que encaminhados como gado para fazer muitas coisas que nós não queremos. E geralmente o corredor da pressão, do caminho estreito. Ouça o que eu estou dizendo para vocês. Ou a gente continua. Porque quem está se sujando vai se sujar cada vez mais. Quem está se limpando vai se limpar cada vez mais. É momento de afunilamento. A boca do funil é grande, entra um monte de gente, mas na hora da decisão, são poucos que passam por ela.
Está vindo aí uma nova forma de viver a vida. E que a gente vai precisar de muita certeza de que nós somos. Para onde nós estamos indo. Podemos até falar para Deus, Deus, se for possível, passa de mim este cálice, me leva antes, mas que seja feita a tua vontade. E a vontade, muitas vezes, é passar por enfrentar as perseguições que virão sobre nós. Mas saiba disso, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Existe um cerco contínuo sobre você. Existe um cerco contínuo sobre você. E o cerco contínuo também passa junto com você no meio do Getsêmani. Então assim, é uma pressão. Antes de te pressionar, tem um cerco cercando você. Ou melhor, tem um cerco sobre você. Mas existe uma pressão. Por isso que fala, a minha graça te basta para cercar você primeiro. Porque a pressão vai querer também pressionar a graça. Mas a graça cerca você primeiro. Porque a graça te leva, lá em Filipenses fala assim, que até nós temos a graça de padecermos por causa de Jesus Cristo. Isso é graça. A graça também nos dá a chance de padecer por conta de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos caminhar? Vamos continuar. Vamos ver hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Eu só tenho para viver hoje. Estou projetando algumas coisas aí, mas eu não sei se amanhã eu estou vivo. Meu pai, com 36 anos de casa, saiu de casa para não voltar mais, deixando 4 filhos. Hoje eu estou vivendo. Minha esposa está em casa, meus filhos, tem um filho que está numa formatura aí, e 2 lá com a minha mãe, com a minha esposa, e eu não sei de nada. E a gente precisa caminhar. Amém? A gente precisa caminhar. Eu não sei aonde você está. Se você está antes do Getsêmani, você está no meio do Getsêmani, ou você passou o Getsêmani, está quase perto da cruz. Já está no meio do chicote. E é assim, meus irmãos, nós seremos chicoteados. Mas permaneça com o tênis da vitória, amém? Permanece com o tênis da vitória. Esse caráter só Jesus pode te dar. Ele venceu, nós podemos vencer também. Em nome de Jesus, amém? Ele venceu, nós podemos vencer também. Então peça para Ele, Ele tem um formato certinho dos teus pés. E você vai vencer em nome de Jesus, amém? Amém. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Finalizando, sigamos o maior de todos os exemplos de batalha e oração. Jesus nosso Senhor, amém? Ele é a pessoa a ser seguida nesse mundo. Ser seguida nesse mundo. Se tem alguém que tem que ser seguido, ganhar likes e likes, joinhas e joinhas, é Jesus. Sabe onde você faz isso? Lendo a palavra, orando. Você quer aumentar? Dá like para Jesus, entra no quarto. Dá audiência para Ele. A gente está dando audiência para muitas coisas que tem nada a ver com o reino de Deus. É muito like para quem não merece like. Vamos dar o like para Jesus, amém? Entra na presença dEle, vigia. E a tua vitória vai começar dentro do quarto secreto. Lembra do quarto de guerra? Lembra do quarto de guerra? É isso, o quarto de guerra. Está te esperando para você vencer. Vencer sem se movimentar. Porque quem vai se movimentar por você é o próprio Deus, o Senhor dos exércitos. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Receba essa palavra no seu coração. Vença. Vença hoje. Vença hoje. Não é uma mensagem triunfalista, não é. É vitória no meio da aflição, da realidade que nos cerca. Não é mar de rosas, não. É o preço que se paga por seguir a Jesus. É o preço que se paga por fazer parte dos discípulos escolhidos por Jesus. Não desista, a pressão vai acontecer. Eu peço que você continue. 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 Existe uma alegria no meio da aflição. Existe uma presença no meio da aflição. E a presença está dentro de você. A força de Deus dentro de você. Ânimo. E você não para, porque você caminha com o tênis da vitória. Eu venci o mundo.
Eu venci o mundo que me aflige. Nós vamos vencer o mundo que nos aflige com o ânimo de Deus dentro da gente. Você que está em casa também, vença, dentro da sua casa, no seu trabalho, vença, vença. Use o seu quarto para guerra, uma guerra espiritual, como foi falado aqui pela Rubenita. Existe um mundo espiritual que luta por nós. Existe luta agora, muita luta por conta da minha vida e da sua vida. Não brinque com isso. Deus está se revelando para os seus, já Deus está dando sonho para os mais velhos, já está dando visão para os mais jovens. Deus já está começando a se movimentar, dando sinais de que Ele está voltando. Então não há tempo de desistir, o funil vai acontecer, e a gente vai vencer, em nome do Senhor Jesus, amém? Feche seus olhos. Pai bendito, recebe a glória desta palavra, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor é o Senhor da guerra. A tua palavra diz, Pai, que não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, Pai, tem que ser, a luta tem que ser da forma como o Senhor quer, através do teu espírito, porque a nossa vontade, Pai, é de brigar, é de bater, é de eliminar, é de sermos violentos. Mas Deus, nós estamos aqui para aprender com o Senhor, para vencer na nossa geração. Pai, eu peço que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, cubra as nossas vidas com teu sangue, e que o Senhor dê a ordem aos teus anjos a nosso respeito. Pai, eu peço que o Senhor cubra cada homem, cada mulher espiritual aqui, Pai, com a armadura do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé com o qual cada um aqui pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. Pai, nós queremos voltar para nossa casa com a armadura do Senhor, voltarmos para guerrear e vencermos dentro da nossa casa, expulsando mesmo toda a ingerência do inferno contra as nossas famílias, a nossa casa e o nosso lar. Porque eu e os meus irmãos, eu e a casa dos meus irmãos, serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Nós não temos compromissos com os ídolos desse mundo. O nosso compromisso é com o Senhor dos exércitos, com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, Deus, nós estamos caminhando como o Senhor venceu o mundo. Nos passos do Senhor, nós vamos vencer, porque o ânimo, o nosso ânimo, é que o Senhor está dentro da gente, nos fortalecendo, nos animando na nossa alma, para nós irmos até o fim, custe o que custar. Nós vamos vencer. A tua palavra já diz que somos mais do que vencedores. Então, Deus, pela fé e por obediência e na dependência do Senhor, nós iremos até o fim. Receba a bênção do Senhor, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, e a presença gloriosa, consoladora do Espírito Santo, estejam com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Volte para casa, protegido com a armadura do Senhor, rodeado pelos anjos do Senhor, o sangue sobre você. Ao pisar dentro da sua casa, clame o Senhor Jesus para entrar com você, e vença todo espírito de pressão e de humilhação sobre a tua vida. Convide Jesus para entrar e vença dentro da sua casa em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês.